Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom que você está aqui de novo para a gente continuar o nosso estudo bíblico, um estudo importante. E nós chegamos agora na lição 6, que vai falar de um tema, lutando com toda a energia. Mas antes de entrar nesse tema, você já sabe qual vai ser o meu pedido. Eu acredito que você já até compartilha as nossas publicações, mas se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações para que todas as programações, tanto ao vivo como as gravadas, cheguem até o seu computador, chegue até o seu laptop, chegue no seu e-mail, para você estar sempre juntinho da gente, tá bom? E deixa aqui também nos comentários de onde você nos assiste, para que a gente possa ter essa dimensão do impacto da lição da classe dos professores. E eu vou falar nisso, eu vou até mandar 2 abraços especiais. O primeiro vai ser para Benedito Santos, que nos assiste e nos acompanha de Santa Terezinha, de Jitaúna, Bahia. E temos também o José Volmir, que nos assiste de Salvador do Sul, Rio Grande do Sul. Muito bom. E agora eu vou apresentar os professores que estarão aqui conosco. Aqui ao meu lado está o pastor Davi, que é pastor e membro aqui da Igreja Adventista do 7º dia aqui do Lago Sul, Brasília DF. Marlice, também membro da Igreja Adventista aqui do Lago Sul. E temos a Geni também, membro daqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Todos prata da casa, né? Todos prata da casa aqui da Igreja Adventista. Eu sou Ricardo Vilela também, aqui ancião daqui da igreja. E para a gente começar, trazendo uma atmosfera espiritual, eu vou pedir para a Geni fazer uma oração inicial. Pode ser, Geni? Sim. Por favor. Senhor Deus, muito obrigada por estarmos mais uma vez reunidos para ouvir e falar da Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito se faça presente, que nós possamos aprender, meu Deus, com todas essas lições que encontramos na Bíblia. Dê-nos um bom estudo, abençoe também as pessoas que estarão estudando em casa conosco, que o Seu Santo Espírito seja o nosso professor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Vamos entrar aqui na lição 6, que tem o tema Lutando com toda a energia. E o verso para memorizar está em Colossenses 1, 29, que diz: É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. E aqui nós vamos começar com uma lição que traz uma história de um homem e uma mulher que foram convidados para participar de um programa de entrevista e ambos estavam vivendo o seu próprio deserto. Ambos tiveram filhos assassinados. O filho da mulher já tinha sido assassinado 20 anos antes, mas a ira, a amargura nessa mulher eram maiores do que nunca. Já o homem experimentava algo totalmente diferente. A sua filha também tinha sido assassinada por terroristas alguns anos antes, e ele falou sobre o perdão para com os assassinos e como Deus transformou a sua dor. E como diz, né, tem um ditado, né, que diz que o sol que amolece a manteiga endurece o barro. E na mesma situação, 2 lições diferentes, 2 reações diferentes. E nessa semana nós vamos justamente entender qual é o papel dos nossos desejos e a força-vontade na batalha contra o eu e contra o pecado, e como podemos evitar o erro de permitir que os nossos sentimentos governem as nossas decisões, e por que nós devemos perseverar e não desistir quando passamos por um crisol. O crisol diz aqui que é um lugar, uma circunstância apropriada para evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém. E aí entramos aqui na lição de domingo, pastor Davi, que tem um tema sobre o Espírito da Verdade. E eu te pergunto, dentro ali do que traz o Evangelho de João, capítulo 16, verso 5 ao verso 15, Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. E o que isso sugere que o Espírito Santo faz por nós, pastor? Bom, muito bom. A lição dessa semana, ela vem tratando de um tema assim, muito interessante, né? Muito bonito e necessário para a nossa vida, que é exatamente essa relação que você colocou aí da nossa vida com Deus, o que eu faço, o que Deus faz e tal, né? E aqui ele já começa
dizendo que a base de tudo é a atuação do Espírito Santo na vida da gente, né? E essa relação que nós temos com o Consolador que veio quando Cristo foi para o céu. Então, João, né, no capítulo que você menciona aqui da pergunta, ele faz um esclarecimento maravilhoso, né? Porque para a gente lutar com energia, e a vida cristã a gente não pode esquecer que é uma luta, é uma batalha, o apóstolo Paulo diz, é um combate, é o combate da fé, não é? Quer dizer, eu não fico aqui sentado, dormindo, sem fazer nada e Deus me leva para o céu à revelia da minha vontade e das minhas atitudes. Não funciona assim. O verso que foi mencionado no começo já diz, olha, eu luto com todo o empenho no Espírito Santo que me foi concedido. Então, ele esclarece aqui o seguinte, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que inspirou a Bíblia e que inspira ou que ilumina a mente do cristão para assimilar a verdade, ele que inspirou a verdade, ele guia a toda a verdade. Então, ele é o Espírito da verdade que inspira a verdade e ilumina a mente das pessoas para seguir a verdade, né? E aí é aquele texto clássico de João, né? O capítulo 16, que diz que ele vai nos guiar a toda a verdade, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, há uma luta, a gente precisa vencer nessa batalha. E é o Espírito Santo guiando a gente no caminho dessa batalha que vai nos levar à vitória. Então, ele diz assim, olha, ele vai convencer a gente do pecado, porque existe algo que precisa ser evitado, existe algo que precisa ser superado, algo que precisa de ser deixado para trás, que é o pecado. Então, o Espírito Santo vai ajudar a gente nessa luta. A luta é minha, mas ele vai estar comigo nessa luta. Ele vai não só me abrir o olho para que eu entenda que o pecado existe, mas também ele vai me convencer de que aquilo que ele está dizendo que é pecado é mesmo pecado. Né? E, finalmente, diz o Espírito Santo terá a atitude de me guiar a toda a justiça. Ou seja, você é um pecador, você tem problemas, você tem falhas e fraquezas, eu vou guiar você a Jesus. Ele é a justiça. Ele vai caminhar com você também, ele vai fortalecer sua fé, sua confiança e, finalmente, o Espírito Santo também vai me convencer do juízo. Por que do juízo? Porque Satanás já está julgado, diz o texto. E nós também um dia vamos enfrentar o juízo. Satanás foi derrotado, mas o Espírito Santo diz, eu estou aqui para que você seja vitorioso no juízo final. Amém. Então, a obra do Espírito Santo é guiar a gente realmente. É verdade. Amém. E essa obra, ela tem uma combinação, né? É uma combinação que ela é divina e humana, né, Geni? Na segunda-feira que nós temos aqui, eu gostei porque me chamou a atenção, logo no primeiro parágrafo, que diz assim, se quisermos alcançar algo que vale a pena, isso leva tempo e leva esforço. O discipulado cristão não é diferente. Eu brinco com os meus alunos que dizem assim, só existem duas coisas que crescem sem esforço, mato e gordura corporal. Não é verdade? Então, se a gente realmente quer traçar um caminho da virtude, esse caminho ele tem que ser traçado com esforço, com diligência. E aí eu vejo aqui que a jornada cristã ela é uma combinação de fé com esforço diligente. A combinação divina-humana ela deve ser posta em prática e jamais esquecida, né, Geni? Especialmente quando os dias melhores aparecem. Qual é o antídoto, Geni, que nós temos que tomar contra essa autodependência? É natural que a gente queira fazer mais coisas fazendo menor esforço. Isso é natural do ser humano. E a tecnologia, ela contribui muito. O nosso mundo moderno, as máquinas estão tomando cada vez mais a ocupação do homem, né? Tá fazendo tarefas que antes nós precisávamos de fazer. Não tem nada de errado nisso. O perigo, Ricardo, é porque essa ideia adentrou também ao cristianismo. Alguns cristãos acreditam
que pelo fato deles terem aceitado a Jesus como Salvador, eles não precisam de fazer mais nada. Foram exonerados da obrigação de obedecer. Mas isso não é verdade. Algumas coisas elas não mudam. Se você quer ser um bom estudante, você precisa de enfiar a cara nos livros, estudar bastante, se você quer passar no concurso público. Eu me lembro que quando eu fiz o concurso para professor, em 97, eu já tinha estudado 4 anos no magistério, praticamente só coisas direcionadas para a área do professor, mas mesmo assim, eu tive que ir atrás e estudar outras coisas. E quem quer passar no concurso mais alto, estudar mais ainda. Tem gente que se dedica a anos de estudo para passar em um concurso. E por que a gente acha que na nossa vida espiritual nós estamos isentos de obedecer? E não é isso que a gente vê nas Escrituras. Em 1 Coríntios 9, 25, Paulo escreveu assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo entendeu que os resultados só seriam efetivos para o bem apenas enquanto o esforço individual fosse combinado com o poder de Deus, energizando cada faculdade do agente humano. E o segredo, né, como que a gente faz para obter, é a submissão à vontade de Deus e através da leitura da Bíblia e da oração. Nós temos que nos render em oração a Deus todo o tempo, levando a nossa mente a Deus, porque dele é que vem toda a vitória. Verdade. E eu gosto muito disso, né? Você fala assim, se para passar num vestibular precisa de esforço, né? Um vestibular numa universidade humana, imagina um vestibular para adentrar os céus, né? Precisa realmente do esforço. E aí chega aqui na terça-feira, fala justamente disso, dessa vontade disciplinada, né, Marlice? E eu gosto que a lição traz uma coisa muito interessante, que diz que um dos maiores inimigos da nossa vontade são os sentimentos, né? Os sentimentos, eles se tornam intimamente envolvidos nas nossas decisões e os nossos sentimentos muito facilmente podem mentir para nós, né, Marlice? E aí eu te pergunto, como é que nós podemos blindar a nossa mente contra os sentimentos aparentemente aprazíveis, mas que certamente nos levarão à ruína? E como distinguir entre esses sentimentos e a voz do Espírito Santo? Porque às vezes você pode ouvir e falar, não, é o Espírito Santo que está dizendo, mas pode estar confuso com o sentimento. Como é que nós podemos fazer isso aí, Marlice? Então, na lição de terça-feira, ela traz algumas coisas interessantes, né? Para responder a sua pergunta, eu vou falar primeiro sobre os personagens, né? Que ela traz muitos personagens que usaram o sentimento para tomar decisões, né? E que tiveram consequências desastrosas. Davi é um deles, né? Por causa não, esse Davi. Davi era um deles, né? Que ele por causa de um sentimento ao ver uma mulher tomando banho, né? Ele simplesmente tomou decisões assim que ele não teve mais como voltar, né? Por causa dessa decisão dele de ter um caso com Batseba, ele cometeu adultério, cometeu traição, assassinato, várias mentiras, sem falar na vergonha, né? O exemplo que ele deu, o testemunho que ele deu. Nós temos também vários, eu podia ficar aqui dias falando dos personagens. Se a gente for incluir a nossa experiência em tomar decisões com base nos nossos sentimentos, seriam semanas, né, para contar. Mas eu queria me ater também na história de Jacó. Jacó, ele se colocou em uma posição que não precisava, né? Quando ele se convenceu, se deixou convencer pela mãe de enganar seu pai e seu irmão.
E a consequência de que Jacó enfrentou foi assim muito difícil, né? Por anos da vida dele, ele sofreu por causa daquilo ali. E a lição aqui, ela fala, muito interessante aqui, no primeiro parágrafo da lição, no finalzinho, ela diz assim, ó, que o coração, como você falou, né, que ele pode nos enganar. Por que ele pode nos enganar? Porque lá em Jeremias 17:9 diz assim, ó, enganoso é o coração, isso é a Bíblia que está dizendo, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, como nós vamos confiar no coração, se ele tem essas características, né? Então, quando nós confiamos no nosso coração e no nosso sentimento, a lição aqui eu achei tão interessante, que ela diz que nós podemos fazer escolhas erradas e nos preparar para um crisol de fabricação própria. Então, nós muitas vezes enfrentamos um crisol para o nosso próprio crescimento porque nós precisamos daquilo, né? Com o consentimento de Deus. Mas às vezes nós fabricamos um crisol. Não tem necessidade, mas nós fabricamos e caímos nele. Como Jacó, como Davi, como Rebeca. Enfim, podia aqui listar, né? Mas, veja bem, Jacó, ele se colocou num crisol, pense o que ele passou, e ele mesmo que construiu o seu próprio crisol. Então, eu achei tão interessante essa visão, porque às vezes a gente acha que cai em algum problema, mas a gente não tem, né, essa noção de que às vezes é a gente que está fazendo aquilo, né? Nós não pode culpar Deus por isso, né? E o que eu acho assim, muito interessante é que mesmo estando num crisol, mesmo de fabricação própria, Deus está conosco. Deus cuida de nós. Agora, você perguntou como eu posso blindar a minha mente, né? Lá em Salmos 25:12 responde. Diz assim, ó. Aqui é o segredo. A Bíblia traz o segredo. Diz assim, ó. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quando nós tememos a Deus e vem uma decisão a tomar, nós vamos ter condição, vamos ter discernimento para saber se aquilo ali é a voz de Deus ou não. Mas para isso é necessário nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. Amém, amém. E interessante, né, Marlice? E hoje, o curioso é que nós percebemos justamente o contrário, né? Um dos maiores conselhos que se vê é dizendo justamente isso, siga a voz do seu coração. E nós percebemos que as pessoas que vão seguindo esse conselho vão caminhando para o abismo e vão caminhando realmente para esse vazio na alma. E aí chegamos na quarta-feira, pastor. Quarta-feira tem um compromisso aqui radical, pastor. Em Mateus 5:29 diz assim, ó, se o olho direito leva a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder parte do corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Quem falou isso foi nada menos que Jesus Cristo. Pastor, você chamaria essas palavras de Cristo radicais, pastor? Por quê? Certamente, né? O Evangelho é radical, né? Por quê? Porque o pecado é radical e precisa de uma ação radical da nossa parte, de nos associarmos a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, para a gente superar o radicalismo do pecado, porque o pecado, quando chega, ele chega para arrasar com a vida da gente. Inclusive, a lição coloca uma questão interessante aqui, né? Ela coloca um dilema aqui abaixo da pergunta 5, diz assim, como é que eu pude me distanciar tanto de Deus? Não é? Então, o pecado, ele sempre leva para longe, longe de Deus, não é? Para mais longe, para mais distante. E se não for uma atitude radical, de nossa parte, não porque Deus tenha dificultado o Evangelho, porque Deus não veio para complicar a salvação, Ele veio para torná-la acessível, né? Mas se a gente não tomar uma decisão radical de abandonar aquela experiência negativa que estávamos vivendo, para voltar a viver uma experiência positiva com Deus, o pecado vai espaçosamente continuar tomando conta da vida da gente, né? Como Marlice leu aqui, Jeremias, né?
o coração humano é absolutamente corrupto, né? Ele é muito corrompido pelo pecado. Então, se não houver uma atitude radical... Agora, tem um detalhe, Ricardo, que você colocou, do texto mencionado, né? Arrancar o olho e etc. e tal, né? Arranque o olho e jogue fora se ele te faz tropeçar. Texto de Mateus capítulo 5, lógico, é evidente que Deus não está aqui aconselhando a mutilação ou a automutilação, né? Deus está falando aqui de domínio próprio, coisas que são fruto do Espírito Santo na vida da gente. Então, a gente vê aqui duas coisas: o pecado é real e ele radicaliza na nossa vida, nos afastando de Deus. Isso é fato. Agora, o Evangelho vem dentro desse ambiente radical e diz, olha, ou você cerra o seu contato, você encerra o seu contato com esta experiência negativa, ou essa experiência negativa vai destruir você. Agora, você quer, eu não posso forçar você a fazer isso. Se você quiser, use o seu livre-arbítrio para escolher a vontade de Deus para a sua vida, e você, com domínio próprio, com o Espírito Santo na sua vida, com o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, você vai superar com a força que vem do Senhor e a vontade de escolha e o poder da escolha que Deus deu para você, você vai superar essa fase. Mas se a gente não enfrentar e não olhar de frente no olho do pecado e dizer, olha, eu não quero mais você, eu quero é Jesus, ele vai continuar ocupando espaço na vida da gente. Amém. E essa é uma lição que nos traz aqui, e já entra até na temática da quinta-feira, é a necessidade da perseverança. Geni? Então a gente percebe aqui que na Bíblia ela relata que Jacó lutou, teve um episódio que Jacó lutou contra Deus, está em Gênesis 32. O que essa história nos diz sobre perseverança, mesmo em meio a grande desânimo? O que essa história nos traz aí sobre a questão da perseverança? Então, a Marlice citou na lição de terça-feira tudo que Jacó aprontou, né? Vamos dizer assim, ele criou as próprias circunstâncias, né? O que ele estava sofrendo ali, aquele medo que ele estava sentindo quando retornou para a terra dele, era o medo de enfrentar o irmão. Porque o irmão, a promessa do irmão é que ele iria se vingar e ia tirar a vida, né, de Jacó. E a gente vê ali na história que Rebeca falou para Jacó ir para perto da família dela, numa terra distante, e que quando ela sentisse que o irmão já tinha perdoado, ela mandava um recado para ele retornar. Rebeca faleceu e esse recado nunca chegou para Jacó. Então, o que ele tinha em mente é que o irmão realmente iria tirar a sua vida. E ao que tudo indica, essa era a intenção mesmo de Esaú, porque por que ele estaria indo com 400 homens ao encontro do irmão? A gente não sabe da intenção dele. E aí naquele episódio, diante da maior crise da vida de Jacó, ele faz uma oração lindíssima, que está no capítulo 32, a partir do verso 9, tem a oração que Jacó fez, reconhecendo que pelos próprios meios dele, ele não conseguiria a vitória, somente pelos méritos de Deus. E ele se colocou assim aos pés de Deus. Ele estava com muito medo, dividiu a equipe dele em vários grupos, mandou que todos passassem adiante e ele ficou para trás. Quando ele ficou para trás, um homem chegou e Jacó começou a lutar com aquele homem, e ele não sabia a princípio quem era aquele ser com quem ele lutava, aquela pessoa, mas ele lutou bravamente. E a gente sabe, no final da história, que ao amanhecer o dia, eu acredito que ele já tinha reconhecido com quem ele estava lutando, porque no versículo 26, no finalzinho, quando o homem, que a gente sabe ser Jesus, diz que tinha que partir, ele pediu, ele fez a súplica, eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Então, nesse momento, Deus toca na coxa de Jacó e ele entende realmente que ele esteve lutando com Deus e Deus muda o nome de Jacó, o enganador, para Israel. Israel, que quer dizer que com Deus, como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceu.
Então, a nossa perseverança tem que ser até a nossa bênção chegar. E não estou falando de bênçãos terrestres. Claro que Deus quer que nós vivamos o melhor dessa terra, mas eu estou falando da nossa bênção final, que é as mansões celestiais, é o encontro com Jesus. Então, a nossa luta, até esse dia chegar, vai ser difícil, mas nós devemos prevalecer em oração. Assim como Jacó lutou bravamente, a nossa arma é a oração. Essa a nossa forma de vencer. Amém, amém. E chegamos então na sexta-feira, Marlice, e queria que você desse aí uma visão geral, uma conclusão aí desse nosso estudo. Essa lição, ela fala muito de disciplina, né, Ricardo? Todos nós falamos de disciplina, cada um no seu dia. Você falou que a disciplina para o corpo, né, para o exercício, que sem esforço não tem como. E aqui na lição de sexta-feira, no último parágrafo, fala assim que muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazer por si mesmos. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser educados pela mais estrita disciplina mental e moral, e Deus os ajudará. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 208. Então, nós vimos aqui que, às vezes, eu posso atrapalhar o trabalho de Deus. Veja que situação, né? Além de fabricar meu próprio crisol, às vezes eu atrapalho, porque eu não faço a minha parte. Então, eu fico pensando, qual é a minha parte? Como cristão, como pessoa, qual é a minha parte no plano de Deus, né? Eu acho que a minha parte, a nossa parte, se tem uma parte que a gente pode fazer, é exatamente treinar, disciplinar, né, o nosso corpo e a nossa mente para as coisas do alto. E para a gente andar nos caminhos de Deus nesse mundo, do jeito que o mundo anda, né? A gente não precisa nem assim analisar muito, mas do jeito que o mundo anda, a gente precisa ser mais firme ainda na disciplina, porque o mundo ele está de um jeito que está entrando dentro da nossa casa, né? Não tem, assim, está difícil a gente escapar das coisas que acontecem. Então, assim, eu acho que se a gente praticar essa disciplina diariamente, a gente consegue. Interessante isso aí, Marlice, Ricardo, que lógico que a gente sabe que a salvação não vem da disciplina, Sim, vem da graça, claro, né? Não é isso claro. que ela está dizendo, né? Mas uma vez que a graça nos deu o presente da salvação, se não houver disciplina da nossa parte, nós vamos perder. Nós não vamos receber, né? Não é? As bênçãos que tem. Nós vamos começar a navegar na nossa jornada e a gente vai morrer no rastro, ou seja, não vai conseguir alcançar. Por quê? Porque a gente precisa preservar esse dom na vida da gente. E aí é que entra esse aspecto que a Marlice está colocando, que é a disciplina. A gente precisa estar nesse combate, crendo com a força da fé, com aquilo que Deus colocou no nosso coração, e não simplesmente, bem, Deus me salvou, agora eu vou passar o resto da vida sentado aqui, só vou esperar o céu chegar, né? Não é bem assim. Verdade. A Só recebendo as bênçãos, né? A justificação é de Cristo, né? A justificação é de Cristo, mas a santificação é nossa. Exato. Nós é que Nós temos que temos o nosso perseverar. papel, né? O papel nesse processo de santificação, até atingir o estágio de glorificação, né? E aqui, nesse trechinho que eu li, eu achei bem interessante essa parte que fala, né, que nós, às vezes, não vamos atingir a posição que a gente deveria ocupar por falta de disciplina. Por falta de disciplina. Então, Falta muito de sério obediência, isso. né? De fazer disciplina na obediência, né? Porque nós fomos salvos para as boas obras, né? Para não viver aquilo que a gente já vivia. Né? A gente foi salvo para viver a nova vida que Deus nos deu. E ela é vivida todo dia. Eu tenho que escolher ler a Bíblia, eu tenho que escolher obedecer. Isso é uma questão diária. É o que você falou, que é a santificação. A santificação. Ellen White tem um texto que ela fala, né, que muitos que passam a vida como enfermos poderia ser são se tão somente assim pensasse. Isso serve para o nosso corpo e serve também para o nosso processo de santificação. Muito bom. E se você está aí até agora, nesse momento assistindo, é porque você está nessa jornada de santificação. Então vamos perseverar.
E nesse intuito dessa perseverança, eu vou pedir para o pastor Davi fazer uma oração poderosa para que a gente esteja firmes na perseverança do Senhor. Pode ser, pastor? Vamos orar. Querido Deus, agradecemos mais uma vez Tua graça salvadora em nosso coração e a bênção de podermos estudar Tua palavra nessa lição tão rica em ensinamentos para a nossa vida. Preserve em nosso coração, mesmo coração pecador, preserve a Tua graça, a atuação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos fortaleça cada dia nesta jornada, para que, obedientes a Ti, um dia alcancemos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. 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 Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Se você está até agora assistindo, é porque você está na jornada de santificação. E eu tenho certeza que você quer abençoar mais pessoas também. Por isso eu digo, compartilhe esse conteúdo, curte e vamos espalhar essa mensagem tão maravilhosa para as pessoas, porque o mundo em trevas necessita dessa mensagem e você pode ser e você será um agente multiplicador. Muito obrigado pela sua audiência e a sua participação. Até o próximo encontro.